Vamos abrir os recadinhos. O programa Caminho da Luz está acontecendo todos os sábados pela Rádio Piratininga, pelo Facebook da rádio, está sendo transmitido pela própria rádio. Os convidados estão ali. Se tiver alguma informação, alguma dúvida sobre quem vai estar, lá no mural a gente tem todos os dados lá. Mas é todo sábado das 8 às 9 da manhã pela Piratininga, tá? A nossa evangelização, nós estamos com evangelização para todas as idades, desde criança até o adulto, nos horários das nossas palestras e do estudo do livro. Mesma coisa para consultar o horário, as idades, estão disponíveis lá no nosso mural, tá bom? O estudo do livro dos Espíritos está acontecendo toda quinta-feira às 8, com o Reinaldo. A gente já começou tem 4, 5 semanas, mas pode estar, quem quiser, quem tiver interesse, pode ver que não tem problema esse livro continuar pegar ele, que a gente já começou, não tem problema você entrar agora, tá bom? Pode estar sendo bem bacana. O Abrigo Nosso Lar está precisando de arroz, feijão, sal, açúcar, papel higiênico. A gente está sendo um ponto de arrecadação. Então, quem puder contribuir, puder estar ajudando, traz aqui para a gente aqui na casa e a gente vai levar depois lá para o pessoal, tá bom? O Evangelho no Lar está sendo feito pelo Dagoberto, todas as terças e quintas pelo Facebook aqui da casa, tá? No Cefec Jaú. Só colocar lá pelo Facebook, quem tiver para procurar a gente, toda terça e quinta às 17. E a campanha de massa que nós estamos fazendo para arrecadar fundos, para manter a casa e tal, nós temos lá vários tipos de massa, saindo R$32 cada uma. Quem quiser comprar é só procurar um trabalhador aqui da casa. E, além do mais, quem quiser vender ainda para ajudar mais, é só procurar também, pegar um carnezinho, a gente marca o seu nome lá e pode sair vendendo. Se eu não me engano, tem que o dinheiro até dia 17/10, né? E para retirar no outro final de semana, depois do dia 17, né? No dia 28. As palestras de terça, hoje com o nosso amigo Paulo, depois a Melissa, para encerrar o mês, né, nas terças. E nos sábados, a gente tem agora o Anderson, que é a casa aqui, quem frequenta já conhece bem, e depois o Rick Tossi, que é o do programa da Piratininga lá, que é de sábado. A palestra de sábado do Anderson, autoproteção. E a de hoje, a raposa e a cegonha. Só um recadinho antes do sorteio. A gente tem sábado agora, o dia que a gente vai lá para Morada Espírita em Campinas. Quem tiver interesse, não precisa ser da casa, se tiver alguém que conheça, que queira ir, é só dar um nome para algum trabalhador aqui para a gente estar pegando e marcando. A gente tinha a intenção de fechar uma van, não conseguiu, mas a gente vai de carro, não tem problema, do jeito que der, a gente vai. Então quem tiver interesse é só procurar um de nós, tá bom? E agora o sorteio dos livros até aqui, número 27. 27? Número de 1 a 27. Se eu falar o preço está comigo. 14. É o meu. Pode ser. Tá falando de 1 a 27. 21. 21. Família agora? 7. Sou eu. Aí tá no bolso, eu falo 3. Lembrava alguma coisa, sei lá, 7. De 1 a 27. 10. 4. 4. 4. De 1 a 27. Manda, de 1 a 27. 1. Gana? Muito bom. Pessoal, então vamos lá, fechando nossos olhos. Quanta luz nesse
sentindo a energia de Deus, nosso Pai, que nos envolve, elevando o nosso pensamento. Vamos agora sentindo a presença do nosso mentor individual, esse amigo de todas as horas, que nos envolve em amor, em harmonia. Mentor amigo, auxilia-nos hoje, através desse nosso irmão que vai passar os seus ensinos, o seu conhecimento, para que possamos tirar algo de bom, alguma mensagem, talvez uma única palavra, a qual aplicaremos por toda a nossa vida, vivenciando, crescendo, em direção a Jesus, o nosso Mestre. Vamos mentalizando nossa Mãe Santíssima, abrindo seus braços amorosos, nos envolvendo em seu manto azul de paz e amor. Mãe, envolva-nos todos aqui, tanto o encarnado como os desencarnados, que estão aqui para assistir e aprender também esse amor infinito. Mãe, auxilia-nos a sermos cada dia melhor dentro do seu amor. Vamos agora agradecendo esse momento, essas energias. E vamos dar por início os estudos da vida. Que Jesus nos abençoe e abençoe os nossos estudos. Que assim seja. Paulo, a casa é toda sua. Enquanto você prepara comigo aqui, eu vou preparando uma tela. Beleza? Cadê o Dá certinho, por trás da orelha. Ninguém pensou assim que não deu, você sabe? Aí, tá vendo? Agora o pescocinho igual do pessoal aí tem que ser perfil mesmo. Agora, boa noite a todos. Desejo a todos uma feliz jornada, sempre com a paz e a luz de Jesus. Alegria de estar aqui com vocês mais uma vez, agradecer o convite. E nós vamos estar falando sobre uma fábula de La Fontaine. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre La Fontaine. Né? Mas é como o Edson brincou, né? É o Animal Planet, né? E realmente nós estamos fazendo, depois eu vou reforçar o convite, toda segunda-feira, o estudo dessa obra aqui. Faz cerca de 20 fábulas por aí. E realmente a diferença de uma fábula por uma parábola, que a fábula os animais falam, trocam ideias, sentimentos, e isso nos traz dentro de nós uma reflexão do comportamento humano, como nós vamos ver, e bater o papo. É a primeira vez que eu estou fazendo palestra sobre esse tema, e vou adotar bastante isso. Muito gostoso e, inclusive, recomendo para jovens, né, os pais, os avós, que tiveram oportunidade de adquirir esse livro, não é muito caro, para ler e conversar sobre a fábula. Vou ter aqui um vídeo com o áudio e com o texto da fábula para que a gente possa entender um pouquinho mais. Antes eu vou pedir permissão, fazer um convite para toda sexta-feira. Aqui a gente já tem um que participa muito com a gente, que é o Lagoberto, do nosso estudo da sexta-feira, às 8 horas da noite, é online, pelo YouTube do GED, ou pelo YouTube da Casa do Caminho Macatuba e Facebook da Casa do Caminho Macatuba.
Lá nós já fizemos o estudo da obra Paulo e Estevão, foi cerca de 80 horas de estudo. Capítulo que nós ficamos ali 4, 5 semanas estudando. Esse ainda nós não temos disponível no YouTube. Está comigo, porque tem estudo que levou mais de 1 hora, 1h30, né? Chegando quase a 2 horas. Então nós vamos quebrar em torno de 30 minutos cada episódio para não desestimular. Mas ali, como é um convite que nós vamos fazer para essa obra, nós vamos começar na sexta-feira, lá nós vimos, choramos, nos emocionamos. E essa é a grande proposta, falar de coração sobre a obra há 2000 anos. Quem não leu, que leia, assim como Paulo e Estevão, já tive aqui nessa casa falando de Paulo e Estevão, adora, assim como nós vamos também sentir, né, a presença, né, de Jesus e todos os seres que contribuem para o nosso crescimento. Então é um vídeo com esse convite. Que são 2000 anos perto da imortalidade do Espírito, convidando você, sua família e amigos, para juntos vivermos essa maravilhosa obra ditada pelo coração de Emmanuel, escrito com a pena do amor do Chico Xavier. Chore, sorria, aprenda a cada capítulo de há 2000 anos. Toda sexta-feira, às 20 horas, pelo GED Espiritismo Brasil, no YouTube. Só a tua bondade é infinita, somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Emmanuel. Esse é o convite. Quem tiver oportunidade, quem tiver disponibilidade, se não puder acompanhar ao vivo ali, fica disponível no YouTube e depois tem condições de assistir. O gostoso do ao vivo, né, Roberto? A gente conversa com o pessoal que está acompanhando, né? Porque todo mundo tem a oportunidade de estar interagindo. E essa é a proposta nossa. Reservarmos um bom espaço para conversar. Cada um falar daquele capítulo. São 20 capítulos, então nós programamos aí 20 semanas. Sentido, como é que nós nos vemos nesses capítulos? Eu brinco, né? É uma brincadeira, lógico. Eu não sei se eu participei, se eu estava lá no dilúvio, mas devo ter pisado no barro, né? Pelo menos isso. De uma forma ou de outra, nós vamos, né, construindo a nossa jornada, isso que é muito gostoso. E nessa construção da jornada, essa palestra, a raposa e a cegonha, onde há uma circunstância de 2 animais para trazer essa reflexão. São as fábulas de La Fontaine, de Jean de La Fontaine. É da França, do século XVII, se eu não me engano, 1621. Ele tinha uma outra profissão, mas preferiu o poema. Tinha uma certa condição financeira, tudo para a época, e preferiu ser poeta e nos brindou com as fábulas de La Fontaine. E é uma coletânea do Francisco de Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Neto, Hamed ou Hamed, tanto faz, o importante é a obra. E fala, né, da parte moral, traz para nós essa visão da humanidade, de cada um de nós. Então eu convido, vou passar o vídeo com essa fala, depois nós vamos conversando aqui. Eu gosto de conversar mesmo, por favor, fiquem à vontade.
Fábulas de La Fontaine, a raposa e a cegonha. A comadre raposa, apesar de mesquinha, tinha lá seus momentos de delicadeza. Num dos tais, convidou sua vizinha cegonha a partilhar da sua mesa. O banquete foi pequeno e não muito refinado, pois a raposa vivia de maneira econômica. Um caldo ralo servido num prato raso foi oferecido à cegonha, cujo bico, muito duro e comprido, cada vez que tentava tomar a sopa, batia no fundo do prato, e ela nada conseguia beber. A raposa, esperta, aproveitou-se disso e lambeu a sopa toda. Para se vingar, a cegonha convidou a raposa para jantar. Na hora marcada, chegou à casa da anfitriã. Esta, um capricho afã, pedindo desculpas pelo transtorno, solicitou ajuda para tirar do forno a carne, cujo cheiro enchia o ar. A raposa, curiosa, espiou o cozido. Era carne moída, e a fome a apertar. Sentou-se depressa à mesa, esperando a comida chegar. Nesse momento, a cegonha entrou na sala e colocou sobre a mesa uma vasilha de gargalo estreito e muito comprido. Lá dentro estava a carne macia e cheirosa que seria o jantar. Vocês já perceberam o que aconteceu. A cegonha, com seu pico fino e comprido, conseguiu comer toda a carne, enquanto que a raposa tentava enfiar lá dentro o focinho sem sucesso. Pobre raposa, quis dar uma desperta e só o que conseguiu foi levar de volta a sua barriga, roncando de tão vazia. Voltou em jejum para casa, envergonhada, com o rabo no meio das pernas e as orelhas baixas. La Fontaine diz no final desta fala: em nos textos, é para você que eu escrevo. Espere sempre pelo troco. Quem planta, colhe. Vamos tentar falar um pouquinho sobre essa fábula. É interessante que eu não tinha pensado, enquanto estava passando e veio o pensamento. Eu ainda um moleque mesmo, garoto, lá quando tinha por volta de 11, 12 anos, 10 anos, volta disso daí. E tem um primo em Jundiaí, que é praticamente quase todo final de semana na minha casa, em São Paulo. E nas férias me convidaram e eu fui passar uma semana na casa deles. Um hábito diferente, né? Formas diferentes. Para mim aquela semana foi uma eternidade, né? Eu até hoje não tenho o hábito de dormir cedo, que é ruim, deveria, e lá eles jantam 5 horas, 6, 7 horas estão na cama. Então, até eu começar a pegar o ritmo, foi quando eu voltei para casa, né? Então, quando nós vamos à casa dos outros, né, nos portar como os outros, né? Tem aquele ditado, né? Em Roma, fale a língua dos romanos. Então, nós temos que ter isso dentro de nós. Então, trazer para reflexão mesmo hoje, né? A fábula dentro da luz do Espiritismo, aí o Espírito Mohamed diz: para perdoar é necessário acrescentar às coisas novos significados, ou seja, ressignificá-las, compreender uma experiência de forma diferente. Para perdoar é preciso remodelar nossas atitudes, voltar nossa atenção para outro prisma do contexto e perguntar para nós mesmos: o que mais isso poderia significar? Então, hoje o papo é mais ou menos nesse sentido, do perdão. A cegonha se sentiu ofendida pelo tratamento que ela teve da raposa. Mas qual será que foi a intenção da raposa? Será que quando ela fez lá a sopa rala, pôs um prato raso, não era aquilo que ela poderia oferecer? Ou ela fez aquilo como uma afronta para a cegonha? E nós sabemos que a cegonha não. A cegonha já foi com uma intenção ali.
Então nós temos sempre que perguntar justamente isso. O que mais isso poderia significar para mim? Quando algo ocorre, e nós costumamos dizer, né? Não é bom, será? Então, tudo tem um propósito. Aquilo que nós gostamos e aquilo também que nós não gostamos. O que nós precisamos é refletir isso. E eu tenho uma certeza enorme. Deus nos poupa tanto, mas tanto, que nós não temos ideia do que nos poupa. Então, se a gente acha que aquilo é muito, Ele aliviou muito esse caminhãozinho para nós. Muito mesmo. Um pouquinho mais. Vingança imediata e tardia. Qual seria melhor? A imediata ou a tardia? Nenhuma. Não é? Não é que a vingança é um prato que se come frio, não é isso? Nem frio nem quente. Ah, Paulo, mas é fácil falar, é fácil falar. É difícil fazer, mas não é impossível. Nós vamos trabalhar nisso. E a mensagem nessa obra está aqui isso. Conta a antiga história que um homem foi condenado pelos cidadãos de sua aldeia a ser jogado no fundo do poço, abandonado e vazio. Então o povo pegou e jogou dentro de uma cisterna, um poço. Por que ele era bom? Porque ele estava fazendo coisas boas para o povo? Não. Justifica? Também não. Paulo não está falando que isso é justificativo. Falando que é história relatada aqui. Então, estou passando a história. E o que o povo fez? Só jogou? Também não. Começaram a atirar, ofender por palavras, tudo que tinha lixo, lama, o que eles achavam, jogavam nele lá no poço. Aí de repente chegou uma pedra tirada por um homem, e o que estava lá olhou assim e falou: todos eu reconheço o que estão fazendo, mas você não. Eu não sei quem você é. Quem é você? Ele falou: eu sou aquele que você prejudicou há 20 anos. E onde você estava? Ele falou: eu estava carregando a pedra no meu coração durante todo esse tempo. E agora que eu vi a oportunidade e você está fragilizado, humilhado, indefeso, eu peguei a pedra, tirei do meu coração e atirei em você. É justo. Essa é a vingança tardia. Uma pergunta que eu faço, né? Aquele que estava no fundo do poço causou mal para aquele outro que atirou a pedra. Mas durante esses 20 anos, quem será que sofreu mais? Sabemos que aquele que está no fundo do poço não vai ter que pagar, vai ter que reparar o mal que causou a quem quer que seja. Mas quem sofreu durante esses 20 anos? Quem carregou a pedra no coração durante esses 20 anos? Fez bem para ele? Vocês acham? Não, né? De forma alguma. De forma alguma. Essa é a vingança tardia. A da cegonha foi imediata. Né? Provavelmente ali, como diz o Zico, que no almoço ela foi convidada pela raposa e já aproveitou e falou: à noite você vai lá em casa. Ou seja, 1 ou 2 noites depois, ficou arquitetando, mas imediata. Não importa, a vingança não é boa. Em qualquer momento. E tem alguns fatores que levam para isso, né? Então nós vamos tentar buscar. Se uma pequena lasca de madeira acidentalmente introduzir-se em nossa pele e nos ferir, qual atitude devemos ter? Estou lá mexendo, lá uma farpinha, como a gente fala, né? Uma farpa, vai tudo no dedo ali. E o que eu faço? Ai! Né? E depois, deixa ela ali? Tira, né? Tira, lava, dependendo ali, né? Um medicamento, no tempo de moleque, espinha, né? Da molecada, né? Mas você tira aquela farpa, ou você deixa ali ela doendo, inflamar,
provocar uma infecção no organismo, que pode até se agravar, então a gente vai tirar o nosso organismo. Nessa obra também diz assim, ó, da mesma maneira, o que é preciso fazer com as farpas venenosas da vingança e da desforra quando se instalar em nossa casa mental? Está falando da vingança. Se a farpa que vem aqui da matéria eu tiro, o que eu faço com essa outra? Se instala na nossa casa mental, fica ali martelando. Por que não tirar? Esperar 20 anos para pegar a pedra, tirar de volta. Resolveu? Não resolveu. Precisamos pensar muito nisso. Será que compensa? Resposta: não. Como fazer? Aí é de cada um de nós. Porque nós nos conhecemos. Nós sabemos como trabalhar isso. Um pouquinho mais. Ação e reação. Também está na obra. O pensamento humano gera forças criativas e é um espelho que estabelece ligações sutis em circuitos de causa e efeito, refletindo e assimilando os mais diversos tipos de raios mentais. O que nós sabemos? Deus, Espírito e o resto, por assim dizer, matéria. Estamos falando como o pensamento é matéria. Sim, uma forma sutil. As ondas mentais nossas se propagam. Olha, eu estou com o fio ligado no falante aqui. Como é que sai minha voz daqui para ir para lá? Está se propagando. Aqui no aparelhinho que está, vai no receptor e joga. Sai o som, chega no ouvido de cada um. Isso é energia, isso é uma matéria, uma forma de matéria. Então nós precisamos trabalhar nisso. Ação e reação, causa e efeito. Então, agressão, retribui com agressão. Nós já aprendemos que a lei de Talião, de causa, né, de efeito, tal e qual. Ferro será ferido, olho por olho, dente por dente. Não existe mais. Nós temos consciência que nós não devemos fazer isso. Temos que nos policiar, vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos gestos. E orar. A oração é para fortalecer. Mas acima de tudo, nós temos que nos vigiar. Senão caímos na ação e reação. Tomarmos muito cuidado com relação a isso. Um pouquinho mais. Mágoa. É difícil. Mas vamos lá? Se as criaturas não abrem mão das fantasias e devaneios que nutriram na busca de coisas inacessíveis e impossíveis e continuarem reservando uma área muito grande em sua casa mental para esse desgosto, a mágoa se tornará cada vez maior e mais intensa e ganhará uma importância muito mais significativa do que o fato em si. Então, aquilo que nós citamos, lembra do rapaz lá de 20 anos? A mágoa. É uma pedra que ele guardou no coração, se chama mágoa. Isso fica aqui e vai tomando conta do organismo e vira câncer, doença. A gente não consegue depois dormir, não consegue se alimentar, começa o organismo a ficar alterado. É a mágoa. E normalmente a gente vai lá, né, com o regadorzinho, todo preocupadinho, alimentar, trabalhar com isso, não deixar. Não deixar. Uma das formas, né, Jesus já nos ensinou, né? Bem-aventurados misericordiosos, praticar a misericórdia, a empatia, entender as dificuldades do nosso irmão. Assim como também nós temos nossas dificuldades, assim como nós somos limitados, assim como nós temos os nossos defeitos. Pelo menos eu tenho. Eu tenho minhas limitações, meus defeitos. Mas, parar um pouquinho, raciocinar um pouquinho. Sempre, né? Quando eu aponto o dedo para alguém,
voltados para mim. Pensar muito nisso. Não compensa. E como trabalhar com isso? Bom, mais uma vez, cada um se conhece. Cada um se conhece. No final, a gente conversa um pouco sobre isso. Revide. Ato ou efeito de polemizar, rebater e replicar uma crítica ou ofensa. Ou também reação imediata e incisiva ao fato ou acontecimento. Para depois nós vamos voltar. Revide. Normalmente, tem uma obra de Joana de Ângeles, discografia de Chico e de Valdo, Causa das Aflições. Acho que é essa obra. Recomendo. Às vezes nós olhamos algumas atitudes que as pessoas veem, não sei o quê, já viu? Assim, né? Fica bravo e tal. Aí às vezes a gente fala assim, olha, como é corajoso, não é medroso. Aquilo é uma forma de ele se colocar, mas ele está com medo. Então nós temos que tomar cuidado com esse revite. De novo, na mesma moeda não se paga. Então nós precisamos nos conhecer e aprender. Se eu não consigo me controlar, não entro. Larga naquela história, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Guarda esse boi, não dá nem para entrar na briga, nem depois vai gastar uma boiada. Evite. Mas, Paulo, evite, simplesmente, às vezes, dá licença, filho, sai. Mas deixa a pessoa, se vier falando, sai, porque sozinho também, uma hora que para. Então, evitar isso. Continuando. A maior vantagem de perdoar é dos exílios dos desgastes energéticos e fatigantes do revide, das discussões, da raiva e da crítica. Então, o revide, eu duvido, a menos que tenha algum problema psicológico, quando você revida, você está bem. Dá uma dor, você fica fatigado, o corpo parece que está moído. Não estou falando besteira. Não é isso. Eu estou falando claramente porque eu já fiz isso. Estou aprendendo a diminuir isso. Não é isso que a gente precisa. Sentir. Olha, até aqui dá para conversar, daqui já não dá mais. Porque não é perde e ganha. Não é disputando quem está certo e quem está errado. Porque os dois estão errados. Não tem. Não é isso que o Cristo nos ensina. Não é isso que o mestre veio nos trazer. Então vamos aí no finalzinho. Moral da história. Assim como fizer, assim o receberá. A vingança não diminui o mal sofrido, que ocasiona frequentemente males ainda maiores. É um pouco do que eu falei. Então ação é reação. Causa e efeito. O que eu fizer, eu recebo. Sintonia, lembra de novo de energia? Matéria, sintonia, vibração. Por que a gente se sente bem aqui? Porque o clima está propício a isso. Se nós saímos daqui e formos num local que tiver uma discussão, só a gente senta aqui. Chegar lá, nós vamos sentir diferença no ambiente. A energia do ambiente. A vibração do ambiente. Então eu que mantenho isso. Aquilo que eu dou, eu recebo. Mais uma vez, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Quanto mais misericordioso, que é a empatia de coração, nos colocarmos do outro lado do coração, mais eu vou receber, mais os outros também vão fazer isso comigo. É aprendizado. Reflexões sobre esta fábula do Evangelho. Paulo falou de fábula, mas o que isso tem a ver com o Espiritismo? Paulo do Evangelho. Capítulo 12, segundo o Espiritismo, né? Amar seus inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, na nossa natureza. Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. É não ter contato. Não é ter contra eles, nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E é diferente. Está na nossa natureza, por enquanto, isso. Quando nós encontramos aquelas pessoas que nós
temporariamente estamos em desencontro, quase uma hora nós vamos nos encontrar. Nós sentimos diferente. E com aqueles com quem nós nos harmonizamos, tem uma outra diferença. O coração bate diferente. Porque a energia é diferente. A energia que circula por nós é diferente. E o que Jesus nos ensina, né? Assim, vá, pratique. Vai, comece. Por isso que ele disse que também tem que nos amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Para isso eu preciso começar a me amar. Né? Mas sem aquele amor egoísta. Não é? Eu me amo, me adoro, não é isso. É entender que eu procurar melhorar vai ser melhor para mim. Sendo melhor para mim, será melhor para o meu próximo. Não é assim? Aí ele pega e fala também, né? Amar os vossos inimigos. É processo. E no final, qual o grande ensinamento? Que Jesus fala: amar o próximo como eu, o Cristo, vos amo. Nós temos uma escada para chegar, uma escada longa para chegar lá. Quando eu vou chegar, depende de cada um de nós. Isso que é gostoso. Ninguém concorre com ninguém. É cada um por si mesmo, segurando na mão de todo mundo. Né? Aquela coisa, né? Mais fácil puxar do que empurrar. Então vamos lá, todos nós. Ajudando. E deixando de lado rancor, a mágoa, a inveja, o orgulho. Vamos diminuindo, daqui a pouquinho a gente vai deixando para trás. E começa a dar risada daquilo que nós somos lá atrás. Lá me chofocou, acho que é essa pronúncia, está na obra, bem no finalzinho. Podemos ser mais astutos que outros, nunca porém mais que todos os outros. Às vezes nós temos essa coisa na cabeça, né? De achar que nós somos espertos. Mas não. Tem alguém que nos vê o tempo todo. Tem alguém que a gente não engana nunca. Principalmente a nós mesmos. Eu sei que eu fiz errado. Então, por que não dar um passo na mudança? Por que não mudar? Não vamos ser cegonhas. Não vamos ser cegonhas. Se a raposa errou, o problema dela, ela vai reparar. Mais uma vez, não vai pagar, não. Vai reparar qualquer raposa. Se ela fez com a intenção de prejudicar a cegonha, é dela. O que eu preciso fazer? Continuar tentando ajudar a raposa. Eu, cegonha, preciso continuar a ajudar. E não bater no mesmo nível. Eu preciso crescer e não me abaixar. Nós sabemos que nós não permitimos. Então, se eu tomei, se a cegonha tomou aquela atitude, é dela, está lá dentro. Então, parar, pensar, refletir, vigiar, orar. Conversar com aquele fulano à noite que a gente põe a cabeça, chamado travesseiro. Parar um pouco. Conversar com um amigo, pedir um conselho, uma orientação. Mas estejamos preparados para ouvir. Tem uma coisa que eu preciso me policiar, mas aqui na casa não tem problema nenhum, né? E tem aquela história, né, de ir para o espiritismo pelo amor ou pela dor. Eu fui em busca de respostas para algumas coisas. E tive. E todas as respostas, para mim, que vieram e fazem sentido. Mas nem todas é o que eu gostaria de ter visto, de ter ouvido, de ter dito. Mas faz sentido. Bate fundo. E essa, quando bate fundo, que é que eu não gosto, é que mais eu preciso ouvir. Então, o convite é: deixemos de ser cegonhas, deixemos de ser raposas, não buscar prejudicar ninguém. É difícil, muito difícil, mas não é impossível, porque nós temos mestre sempre do nosso lado, que nos ensinou a amar o próximo. Pense só nisso.
Só isso. Ame o próximo, ame o teu inimigo, e depois aprenda a amar o próximo, como eu, o mestre, que amo. Se ele pede, é porque ele tem certeza. Não é que ele só acredita, ele tem certeza. É que eu falo também, né? Eu não acredito na reencarnação. Eu tenho certeza da reencarnação. Tenho certeza, já passei por isso. Consegui superar. E o mestre tem certeza que nós temos condições de evoluir. Nós temos condições de chegar à fase angelical. Quando? Cada um de nós. Desejar mais uma vez a todos uma feliz jornada, com a paz e a luz do Brasil. Vamos ficar de pé. Passo. Pai, divina misericórdia, querido mestre de todos os momentos, amigos espirituais, amigos familiares, todos aqueles que em nossa jornada nos ajudam na nossa evolução, de uma forma ou de outra, mesmo daqueles aonde nós temporariamente estamos em desempenho. Mesmo às vezes nos ensinam, e às vezes nos ensinam mais ainda. São esses que apontam os espinhos incrustados no nosso corpo espiritual. Como em todos os momentos, o nosso Mestre vem nos abraçar, assim como agora, através dessa luz que surge em nossa frente. Veja o Mestre caminhando em nossa direção, Mestre querido. E nós ficamos parados, não. Corremos em sua direção de braços abertos. E ele já está com seus braços abertos. Damos um abraço gostoso, apertado. Sentimos essa energia restabelecer tudo no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. Mestre querido, obrigado por tudo. Obrigado por confiar, por nunca desistir das suas ovelhas. Pastor, como é? As ovelhas que foi confiado, nenhuma se perderá. E disso nós temos certeza. Estará por todo sempre junto conosco. Mestre, dá um beijo na nossa face e nós retribuímos esse beijo. E mais uma vez, pedimos desculpa, Senhor, às vezes que caímos, e agradecemos pelas vezes que tem nos ajudado